Olá, Sr. telespectador, seja bem-vindo a mais um programa do Politicamente Correto, um programa do jornal Terras de Gaia. Hoje vamos conhecer uma outra personalidade de Vila Nova de Gaia, apesar de ter nascido em Massarelos, Porto, mas que fez uma boa parte, para dizer até toda a sua juventude, na freguesia de Mafamude. Está afiliado, ou esteve, na Associação de Futebol do Porto, licenciado em Gestão de Recursos Humanos e até 2012 conciliou a carreira como diretor de recursos humanos de uma empresa com a arbitragem. Sendo certo que começou a carreira de árbitro em 1996, tendo ascendido rapidamente às divisões nacionais com classificações destacadas, e em 2010 integrou o quadro de árbitros internacionais da FIFA. Esteve presente em vários campeonatos, entre o Campeonato do Mundo da FIFA 2018, Jogos Olímpicos de Tóquio de 2021, final da Conference League de 2024, o jogo mais recente de Olympiacos e Fiorentina, com mais de 500 jogos dirigidos em competições nacionais e mais de 200 em competições internacionais. 2 ou 3 números: na Primeira Liga 298 jogos, dos quais 27 derbys ou clássicos. Na Segunda Liga 176 jogos, 42 na Taça de Portugal, 27 jogos na Taça da Liga. E nos Jogos Internacionais, Liga dos Campeões 31 jogos, Liga Europa 43, Seleções A 15 jogos. Passou também pelos campeonatos estrangeiros, China, Grécia, Emirados, Kuwait, Catar, Arábia Saudita. Hoje vamos falar com o árbitro, ex-árbitro, Artur Soares Dias. Olá, Artur. Como é que tu entraste no mundo da arbitragem? Ou então, se quiseres, faço a pergunta um bocadinho ao contrário. Tu cumpriste o adágio português de que filho de peixe sabe nadar, dado que o senhor teu pai era também ele árbitro de futebol e que veio aqui também apitar A20 várias vezes e que tu próprio já me apitaste aqui jogos do A20. Olá, viva! Antes de mais, obrigado pelo convite que me foi endereçado. Estar a conversar com um amigo ainda se torna mais gratificante, é um momento de alegria, de partilha e por essa mesma razão, de convívio, e por essa mesma razão os meus agradecimentos por este convite endereçado. Obrigado, Yuri. Voltar a Gaia é sempre um motivo de orgulho, de satisfação. Foi, conforme aqui foi dito, foi aqui que eu passei uma grande parte da minha juventude. Portanto, foram motivos de alegria, de algumas tristezas, com certeza, da juventude, mas seguramente no balanço algo bem mais positivo do que negativo. Sim, tive a oportunidade de estar aqui já em A20 durante a minha passagem pela arbitragem, a fazer alguns jogos, e por essa mesma razão, à semelhança daquilo que aconteceu com o meu pai, é sempre bom nós voltarmos onde somos bem recebidos. E eu, felizmente, tenho a felicidade de, transversalmente, em qualquer um dos estados em que fui entrando, ser sempre bem recebido, fruto da forma como me comportava. Com educação, com elevação, e por essa mesma razão aqui não foi exceção. Sim, acho que, respondendo à pergunta diretamente, o meu pai deixou um bom legado que eu achei por bem dar continuidade. Felizmente, julgo eu, enquanto balanço, agora que já terminou, de uma forma bem positiva e até, porventura, quiçá superando alguns dos seus feitos. Sendo certo que o teu pai não fazia muita questão de que tu fosses árbitro. Eu acho que qualquer pai ou mãe ou qualquer familiar com a sua devida consciência não deseja isso para qualquer um dos seus filhos, porque acabamos por ser intervenientes que não somos elogiados, que não somos suportados na sua grande maioria, porque qualquer uma dos espectadores dos apaixonantes do futebol tem uma fação, ou a equipa A ou a equipa B, e nunca, porventura, a equipa de arbitragem. Nós temos poucos adeptos. Nunca ninguém é da equipa do árbitro, não é? Pouquinhos. Em princípio serão os colegas, passa a expressão da profissão, não é? Sim, os colegas, os familiares mais diretos, com certeza. Ainda falando do teu pai, eu tenho presente uma imagem tua, marcante, num derby da capital, em que se prestava um minuto de silêncio ao teu pai. Uhum. O que é que tinha na alma? Uma perda, algo triste, tristeza, perda, sentimento de perda, o sentimento de qualquer uma das pessoas que passa pela perda de um familiar direto, uma enorme tristeza.
E até nisso a cultura portuguesa verifica-se como uma oportunidade de melhoria, porque nesse mesmo momento, e aí está, mais uma vez, mesmo falando de uma perda, os adeptos, ao contrário de respeitarem aquilo que foi uma perda, manifestam o seu descontentamento pela arbitragem. Mais uma vez, nesse mesmo momento, num momento crucial como é o caso, as pessoas nunca tratam bem os árbitros e, nessa medida, por alguma responsabilidade, seguramente, dos árbitros, daquilo que há por fazer em relação à melhoria da imagem, à abertura e à transparência que se exige de uma função desta natureza, mas também por alguma razão, pelo fruto da evolução da cultura que a arbitragem e o futebol em geral deveria de dar seguimento. Achas que essa cultura, essa melhoria da cultura, facilitaria que o árbitro pudesse dizer algumas palavras na flash interview, no fim do jogo? Ou tu és da opinião que de todo isso não deveria acontecer? Não. Eu sou defensor de uma transparência total, incluindo a comunicação aberta, maior abertura de todo o setor. Desde logo, à semelhança daquilo que acontece em qualquer organização, não é total, é escolhido o momento de comunicação, programado, planeado, de forma a conseguirmos criar de alguma forma um bom ambiente que proporcione boas exibições e a valorização do negócio como é o desporto e como é o futebol em particular. Neste caso em particular, se nós olharmos para as organizações e todos nós somos trabalhadores e se conhecemos uns gestores e cada um com as suas funções, sabe que quanto melhor for o ambiente organizacional de uma organização, melhor será a satisfação do colaborador e melhor será a sua produtividade à partida. Nessa medida, o desporto não é exceção. Se nós tivermos um bom ambiente que circunde e que envolva todo o negócio do desporto e do futebol, à partida será muito mais valorizado para qualquer fim económico. Direitos televisivos, mais gente nos estádios, mais gente... Tudo. Maior negócio, maior volume de negócio. E por essa razão eu acho que a maior transparência, e nós aí temos uma cota-parte de responsabilidade, abrirmos para essa valorização, abrirmos para essa transparência, de forma a que desmistificar um conjunto de ideias que existem e que não deveriam existir. Artur, parece que estou a ouvir um diretor de recursos humanos, do Departamento de Recursos Humanos, que é a tua base de formação. Como é que se salta de uma vida, vamos dizer assim, estável, tranquila, que não é fácil gerir um departamento de recursos humanos, mas se passa para a ribalta de uma profissão, porque tu no fundo fizeste profissão disso, de árbitro? Eu diria que escolhi as duas funções bastante difíceis. Uma que é de gerir pessoas, despedir, contratar, avaliar, reconhecer, desenvolver, com planos de formação, com planos de recrutamento, com planos de admissão, com planos de formação. Há toda essa panóplia da área dos recursos humanos no sentido de desenvolver o ser humano, no sentido de desenvolver o colaborador para uma maior produtividade e uma maior satisfação também dele próprio, cativando e reconhecendo aqueles que são os melhores, punindo porventura aqueles que são os não muito bons. E em paralelo a isto, eu acho que consigo encontrar facilmente um conjunto de paralelismos face àquilo que é a função de árbitro. Ao fim e ao cabo, nós temos, mais uma vez, de tomar decisões também, temos que comunicar bem, temos que gerir, temos que ser um decisor um decisor fiável, com muita taxa de assertividade. E essa tomada de decisão, ao nasce connosco, tomar decisões não é fácil, qualquer um de nós toma na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Temos alguns mais do que outros dificuldade em conseguir tomar as melhores decisões nos melhores momentos. Naquele caso em particular, no futebol, nós temos que tomar as decisões rápidas, num curto espaço de tempo, da melhor forma possível, num ambiente, se porventura, algumas das vezes adversos, ou na sua maioria das vezes adversos, e temos que saber comunicar com aqueles que são os intervenientes diretos, mas também com aqueles que estão em casa a ver o jogo. Temos que ser geradores de credibilidade, temos que ser geradores de confiança, temos que de alguma forma também ter uma linguagem assertiva, o body language é um dos pontos essenciais. Temos que ter um excelente controle emocional para conseguir lidar todas estas emoções que estão à volta do futebol, e nas organizações também é a mesma coisa. Estamos a falar de seres humanos, estamos a falar de pessoas que têm filhos, têm famílias. Despedir uma pessoa não é fácil,
Infelizmente despedi centenas, felizmente contratei mais do que centenas e por essa mesma razão consegui encontrar aqui uma série de paralelismos entre uma área e a outra que de alguma forma me ajudaram de uma forma imensa a conseguir ser bem sucedido tanto numa como noutra. Muito bem. Como é que foi vivida a transição entre o teu emprego de Departamento de Recursos Humanos para a arbitragem ao nível da tua própria retaguarda? Porque qualquer ser humano, em princípio, deve ter uma retaguarda. Certo. Eu acho que qualquer gestor é tanto ou mais bem sucedido quanto a sua maior e melhor capacidade de gestão emocional. Não só intelectual, mas também emocional. E nessa medida, se nós não nos deixarmos toldar ou influenciar por qualquer uma das nossas emoções, tristeza, felicidade, angústia, seja ela qual for, seremos melhores e mais bem-sucedidos. Eu faço este preâmbulo pela seguinte razão. Nesta decisão em particular, de tomada de decisão de diretor de recursos humanos para árbitro, eu fui tudo menos racional e foi tudo quanto mais emocional. Porventura, poderia estar a um passo do precipício, porque todos nós conseguimos ter essa noção de ter um bom emprego, uma boa estabilidade, uma empresa com mais de 300 colaboradores, com um orçamento superior a 11 milhões de euros só no meu departamento, com total autonomia, com total responsabilidade, com total segurança, e de um dia para o outro, fruto daquilo que é a emoção, do gosto do desporto e do futebol em particular, decidir abandonar uma carreira segura para uma carreira muito insegura, que desde logo num treino poderei ficar lesionado e, portanto, poderei deixar de receber, porque ao dia de hoje um árbitro é um prestador de serviços sem qualquer segurança e sem qualquer estabilidade. E nessa razão, portanto, conseguiram facilmente, quem nos está a ouvir, perceber que passei de uma situação muito estável para uma situação muito instável. Mas fruto da emoção e do gosto de acreditar que poderia chegar bem longe, e era um sonho de miúdo chegar aos Jogos Olímpicos, segui o sonho e segui aquilo que é a emoção que na altura me influenciou. Felizmente agora posso dizer que foi bem sucedido e felizmente foi uma boa decisão. Mas poderíamos estar agora aqui a chorar um bocadinho sobre o leite derramado. A história podia ser outra? Claro, então, nós árbitros somos avaliados em todos os jogos, quer nacional, quer internacional, e como qualquer um gestor, ou como qualquer um dos colaboradores, para progredir na sua carreira é fruto de resultados. Não conheço outra forma de progressão. E os resultados foram aparecendo, as felicidades foram aparecendo, as infelicidades de lesões e decisões menos bem conseguidas não foram aparecendo, felizmente, que permitiram a evolução na carreira. Ao ponto de chegar onde cheguei e de representar, que foi um dos meus maiores orgulhos, representar Portugal além fronteiras da melhor forma que sabia e que podia. Falaste no sonho dos Jogos Olímpicos. Acho que todos nós temos aquela imagem de tu, com a tua equipa, os três de chapéu, a entrar naquilo que é o desfile inicial dos Jogos Olímpicos. É essa imagem que tu ficas dos Jogos Olímpicos ou tens outra ainda melhor do que essa? Não, é essa, essencialmente, porque ao fim e ao cabo, estar no meio dos melhores de todos os desportos, naqueles que são os medalhados, naqueles que são os reconhecidos, do mundo inteiro, é único, não há melhor, não há maior. O espírito olímpico ainda é algo que deve ser preservado ou a vertente económica ou financeira do negócio que está a envolver o desporto, e agora não estou a falar só do futebol, pode toldar, utilizando a tua palavra, toldar esta indústria? Eu acho que nós temos que evoluir. Evoluir passa por andar de braço dado ou de mão dada uma área com a outra. O espírito olímpico e o espírito do desporto, os valores do desporto, os valores olímpicos da verdade, da credibilidade, da transparência e todos esses princípios olímpicos que existem deverão estar presentes, mas também sabemos que o aspecto económico e o aspecto do negócio cada vez é mais importante e é a única forma que nós conseguimos também evoluir de alguma forma, porque nós todos precisamos de viver e não é só através desses espíritos que vamos ao continente. Entenda-se, temos que ir ao continente com aquilo que recebemos, com aquilo que nos valorizam. E nessa medida, eu acho que tem que andar ambas as áreas, ambas essas duas esferas de mão dada, de forma a evoluir, a progredir e, de alguma forma,
a conseguir ser bem sucedida o negócio do futebol ou o negócio do desporto, de forma a que consiga atribuir, a cativar cada vez mais pessoas para estar nas bancadas, apesar que nos Jogos Olímpicos é uma exceção, não é? Porque ainda agora estive em Paris, eu agora, após Tóquio, fui a Paris, por exemplo, desta vez como adepto, e é fantástico o espírito olímpico que se vive em qualquer uma do desporto. Eu sou um apaixonado do desporto e por essa razão eu vou lá, e não fui ver futebol, fui ver tudo menos futebol e, portanto, é o desporto que me importa e é o desporto que gosto de estar presente. Há bocadinho falavas na questão da avaliação. Os árbitros são avaliados nos jogos, têm os delegados, têm um conjunto de outras entidades que supervisionam e olham para o vosso trabalho. Tu lês o jornal no dia seguinte, ou lias o jornal no dia seguinte ao teu desempenho no jogo, ou para ti isso era completamente dispensável? Como é que lidavas com isso? Lidava fui progredindo, mas diria que todas essas informações, todos esses dados são importantes para a evolução do árbitro. Deverão ser, mas valorizados o QAB decorrente da área de onde nos chega esse tipo de avaliação. A avaliação de estar na rua e receber um feedback é importante, a avaliação dos jornais é importante, a avaliação das televisões são importante, a avaliação dos observadores é importante, a avaliação do adepto comum é importante, portanto, tudo é importante. Temos, mas é que quantificar e gerir da mesma forma, não dando o peso excessivo a cada uma dessas áreas, de forma a que se torne um problema. Porque se nós olharmos e se nós valorizarmos algumas das avaliações que vamos ouvindo, quer na TV, quer nos jornais, algumas delas não têm conhecimento para proceder àquela avaliação. Até estão a avaliar como sendo errado quando a decisão foi certa, porque a lei assim o diz que está certa. Mas as pessoas, como desconhecem, acabam por avaliar aos seus olhos, na medida dos seus olhos, na medida do seu conhecimento. Isto para dar conta que é importante avaliar e receber toda a informação, quanto mais, à semelhança da gestão, quanto mais informação nós tivermos, melhor será a decisão. E é importante também, enquanto árbitro, receber e recolher toda a avaliação que existir, são todas importantes. Eu gostava na altura de as ver a todas, mas depois a seguir valorizava aquelas que achava que devia de valorizar e acrescentava e recolhia e integrava no meu futuro procedimento as que achava que eram importantes e as outras não relevava. Falaste há bocado do feedback de todas essas situações. Não gostava de deixar de passar na nossa conversa um episódio que foi menos agradável contigo e público, e por isso é que o estou a abordar, que foi uma abordagem que te fizeram na Maia quando tu estavas num treino. Falaste há bocadinho da questão da emoção, da razão. Como é que tu geriste isso na tua vida, que não foi seguramente um episódio fácil? Foi um episódio, eu já tive a oportunidade de dizer algumas vezes, foi tudo uma maximização de CMTV. Permita-me a expressão, eu vou utilizar CMTV como poderia usar todo e qualquer outro órgão de comunicação. Não é nada focado para a CMTV, é para qualquer e todos os outros quaisquer órgãos de comunicação social. Eu estou a referenciar isto porque aquele foi um episódio que foi exponenciado. Eu tive dezenas daqueles no dia-a-dia, na rua. Pessoas que me abordam, umas satisfeitas com o meu trabalho, positivas, e essas é que deviam ter sido promovidas, mas esses não interessa, não há canal. Esses não dão share. E esses é que deviam ter sido, porque eu tive dezenas de pessoas que vieram ter comigo, grande trabalho, felizmente, espetacular. Também tive outras, conforme foi o da Maia, que disseram, tens de portar melhor, isto não tem jeito nenhum, não sei o que mais. E com ameaças e com palavras menos agradáveis. Tive os dois lados, felizmente, e posso dizer que o balanço foi bem mais positivo do que negativo. Sendo certo que toda a gente só fala de um, porque se calhar nesse momento foi aquele que foi mais exponenciado, foi feito uma telenovela. Pronto. Sentes que desde que entraste na arbitragem, e vamos falar um bocadinho mais disso, mas dos momentos bons, sentes que quando entraste na arbitragem e quando saíste dela, houve uma evolução na arbitragem, podia ter sido melhor, ou sentiste que é um setor que está um bocadinho
estereotipado e, portanto, não pode haver aqui grande evolução porque é uma questão histórica. Não, para mim, há duas palavras que não há lá em casa. Eu ainda estou sempre a dizer, os meus filhos sabem, a minha mulher também. Nada é impossível. Tudo é possível de ser melhorado. Portanto, são duas palavras fáceis. Nada é impossível. É sempre possível da melhoria e acho que na arbitragem em particular é bem possível uma evolução. No que diz respeito à minha carreira, acho que podia ter feito mais ainda e melhor ainda. Esforcei-me para fazer tudo quanto poderia, mas poderia fazer o melhor ainda. E no que diz respeito à arbitragem global, acho que tem percurso e desenvolvimento seguro para caminhar. E por essa razão é só uma questão de, até porque a evolução é inevitável, não é? É inevitável e é infindável. A introdução de mais tecnologia no mundo da arbitragem tira alguma satisfação ao árbitro? Não, de todo. Queria mais satisfação ainda. Eu percebo que é a pergunta, mas entra numa balança daquilo que é a tomada de decisão. Eu sou do tempo em que havia só um apito, não havia mais nada. Não é? Havia um apito, mas bandeiras. E nós íamos para o campo fazer e as chuteiras, ponto. Digamos que eram os utensílios que nós usávamos, junto com o equipamento, como é lógico. Agora temos, além do equipamento, das chuteiras, da bandeira, dos apitos, temos um auricular que nos permite uma comunicação entre os intervenientes. Temos o VAR, que permite com uma visão de outro nível. Temos um controle de emoção, um controle de pulsações e um GPS atrás que nos permite ver os quilómetros e qual é que foi a nossa frequência cardíaca. Temos o sistema de bip das bandeiras que chama a atenção para que há um fora de jogo. Portanto, nós parecemos um bocadinho um Robocop carregado de utensílios, de equipamento. E eu percebo que isso dá-nos algum desconforto, que dá, fisicamente, porque temos que andar a correr ainda para mais com tudo isso à nossa volta, mas também, por outro lado, também dá-nos uma maior tranquilidade de que, no final do jogo, tudo foi feito, na medida daquilo que é possível, para tomar a melhor decisão. E que a incompetência da decisão que existe continuadamente do nosso lado, de tomar decisões boas ou más, à partida será diminuída de acordo com estas ferramentas que, se forem utilizadas de uma forma conveniente. É lógico que, em alguns momentos, ainda assim, ainda há oportunidade de melhoria. Claro, e vai continuar a existir sempre, e o erro vai continuar a existir. Senão também, digamos, em abono da verdade, que seria uma grande chatice nós irmos ver todos os jogos e ficarem todos 0-0. Porque só há 1-0 e 2-0 ou 1-1 quando há erro. E, senão era tudo uma seca do caraças. 0-0. Pronto, íamos para ali 0-0. Não faz sentido. Isto é que traz a emoção. O 1-1, o 2-1, o 2-0, o 3-0 e por aí fora. O erro do árbitro, em algum momento, que é corrigido quando é claro e inequívoco, quando não é corrigido, quando há interpretação, porque o António vai sempre ver falta e o Manel, que é da outra equipa, vai ver sempre que não é falta, e estamos a falar do mesmo lance, e algumas vezes o António troca para falta e o Manel deixa de ser falta, porque viram 2 e 3 vezes, e que depois chamou a atenção um determinado pormenor que ocorreu. Portanto, isto é tudo normal e é isto que nos traz ao futebol. Na tua carreira longa de árbitro, tiveste seguramente decisões certas, ficaste super feliz por muito que pudesse ter sido a contestação e provavelmente outras em que isso não aconteceu. Infelizmente. Qual foi o episódio, não interessa saber os clubes, não é essa a questão, mas qual foi aquele episódio que te marcou pela negativa e que tu sentistes que errastes, não era a tua vontade, mas por qualquer motivo aconteceu? Infelizmente, tive várias decisões que não foram certas. E, portanto, fui incompetente. E é um facto. Porém, no balanço, fui mais vezes competente do que incompetente. E, porém, tive mais vitórias ao longo do percurso do que derrotas. Isso fez com que eu fosse um dos melhores e, portanto, é um motivo de orgulho, de satisfação, fruto da exigência diária de treinos, de preparação, de scoutings, de psicólogos, de tudo e mais alguma coisa. De preparadores físicos, de fisioterapeutas. Portanto, eu criei uma equipa à minha volta que me permitisse ter os melhores resultados possíveis. De uma forma profissional, de uma forma estruturada, de uma forma organizada. Porém, algumas vezes, ainda com isto tudo à minha volta, falhava, como qualquer um de nós falha, e como não me recordo de ver nenhum campeão
equipa sem derrotas. Certo. Há sempre derrotas. Portanto, eu felizmente tive poucas derrotas e isso fez com que fosse mais bem sucedido. Mas isto leva-nos a pensar que ainda há oportunidades de melhoria. Claro que há. E agora, episódios concretos. Foram vários os jogos, infelizmente, que tive decisões menos bem conseguidas. Normal. Nos melhores momentos, naqueles que tu te sentiste que fostes assertivo, como é que tu reagias em termos emocionais? Como qualquer um de nós, ao fim e ao cabo, com alegria, com regozijo pela tomada da decisão certa, pela felicidade de ter evidenciado competência e ao contrário, quando falhava, com tristeza, quando costuma ser muitas vezes no futebol, é mais fácil trabalhar em cima das vitórias do que das derrotas. É verdade, e nós é igual. No final de um jogo, quando vimos que acertamos, na semana corre melhor, quando vimos que falhamos, a semana é uma tristeza, porque estamos a trabalhar sobre uma derrota. E é transversal a qualquer... É um desporto, nós somos desportistas, somos atletas, trabalhamos sobre vitórias, temos emoções, temos tudo como os outros, e apesar que as pessoas não acharem que isso não é possível. Um árbitro tem que ser um Iceman ou pode e deve colocar as suas emoções e não tem que ser no momento em que está a tomar as decisões? Equilíbrio é a palavra certa para qualquer uma dos sucessos, não é? Ice total em determinados momentos, afável noutros momentos, comunicativo noutros momentos, é escolher o momento certo para evidenciar cada uma dessas competências que o árbitro deverá ter, desde logo com um acento numa grande competência de equilíbrio emocional, porque esse equilíbrio é que nos vai permitir variar entre esse ice e essa comunicação, e ser afável ou deixar de ser afável, ser assertivo ou deixar de ser assertivo, ser tolerante ou não ser tolerante. Portanto, isto é tudo um conjunto de uma montanha russa de competências e de emoções que têm que ser vividas. Como foi a emoção da primeira partida na Primeira Liga ou na Primeira Divisão? Foi logo com uma derrota enorme eu lembro perfeitamente do Moreirense Rio Ave, um jogo em que eu nos primeiros minutos logo falhei fiz uma má análise de um pontapé de penalti, salvo erro, que não marquei, devia ter marcado, portanto comecei logo com a aprendizagem melhor, que é a resiliência. Um árbitro tem que ser, acima de tudo, muito resiliente, assim como um gestor também. Nós não tomamos, como gestores, boas decisões sempre. Quando tomamos más, temos que ser resilientes para procurar a solução e encontrar a melhoria. E o árbitro é igual. Falhei um penalti, mas digamos que eu digo que o desporto, por norma, e a arbitragem em particular, acaba por ser uma vida em tamanho curto, em 90 minutos. Nós na vida nascemos, morremos, crescemos, evoluímos, regredimos, tomamos boas decisões. O futebol é a mesma coisa durante 90 minutos. Conseguimos tomar boas decisões, mais decisões, conseguimos recuperar algumas, falhar outras, resiliência para tomar uma boa decisão após uma má decisão, porque a maior parte das vezes as pessoas dizem, não, tomaste uma má decisão e agora vais compensar. Já são dois erros. São dois erros, então. As pessoas não têm essa noção. Não, estás a equilibrar. Eu estou-me a enterrar, porque o observador, nós para termos progressão na carreira, temos avaliações. E é mais benéfico só ter uma má decisão do que ter duas. Porque se a nota com uma decisão errada já é má, com duas ainda é pior. Portanto, as pessoas não têm esta noção, não têm esta visão, não têm esta noção do que é que o mundo, como é que gira e como é que nós progredimos na carreira. Se tivermos duas decisões ou três decisões más num determinado jogo, temos uma péssima avaliação que vai originar a que, porventura, já não subamos no final da carreira, no final da época, à divisão seguinte. Portanto, isto é tudo um processo dinâmico. E as pessoas pensam que há equilíbrios a fazerem-se que não faz sentido nenhum. Costuma-se dizer que um adepto é um treinador de bancada. E árbitro também. E também é árbitro. Então não se nota. Sentes isso na linguagem do futebolês? O que é que te quer dizer que o campo está inclinado? Não sei o que isso é, no meu dicionário. Ok. No meu dicionário não sei o que é isso. Percebo o que é que estão a dizer, mas não sei, para mim isso não... Mas sentes que o árbitro está mais exposto num derby do que uma equipa grande com uma equipa pequena? Claro. O árbitro sente isso?
também? Claro, é normal. Quando todos nós temos momentos mais cruciais na nossa carreira do que outros. E estar com uma exposição de milhões de pessoas na TV, 70 ou 50 ou 40 ou o que for, 1000 pessoas no estádio, com os focos todos virados para uma só pessoa ou para uma só equipa, que é aquilo que eu nunca desejava, que é passar despercebido, era o meu lema. Mas simplesmente se o jogo não nos correr bem ou se nós tivermos uma decisão menos boa, vamos ter o foco por essa razão. Por outro lado, em sentido contrário, se tomarmos sempre as decisões certas, que é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse sempre, e ninguém vai notar por nós, e o que vai ser mais importante são os jogadores, que é aquilo que é relevante, são os atletas, são os desportistas, são as estrelas, são aqueles que marcam golos, e é isso que nos leva aos estádios, é os golos, não é as más decisões ou as boas decisões. O que nos leva aos estádios são os golos, as emoções do momento, do jogador que é uma vedeta, que é uma estrela, que faz uma boa finta, que dá um bom pontapé e mete a bola ao canto da baliza, ou uma boa defesa do guarda-redes, que faz um voo fantástico e defende. E eu próprio, durante o jogo, vibrava aí com alguns desses momentos, e eu fui um privilegiado, porque estive ao lado de todos aqueles que são as estrelas do futebol, as maiores e as melhores estrelas do futebol. Eu tive o prazer e o privilégio de estar com eles, a arbitrar e a ver como é que eles faziam bem de perto, enquanto nós, por norma, para ver de perto, temos que ver na TV eu via ao vivo e a mexer, e em primeira linha. Portanto, fui um privilegiado durante esses momentos, e é isso que me levou e que leva qualquer pessoa ao estádio, não é? Nessa relação com os mais conhecidos, com as vedetas, são mais fáceis de trato ou são mais complicados naquilo que é o teu trabalho? Há de tudo, há pessoas como qualquer ser humano. Há uns que são mais afáveis, uns que são mais comunicativos, uns que são mais altivos, outros que são mais acessíveis, outros que são super humildes, uns que são super educados. Por norma, nós temos a ideia que o jogador de futebol não é uma pessoa bem formada. Há jogadores de futebol muitíssimo bem formados, muitíssimo educados, muitíssimo, eu diria até, inspiradores, da forma de estar, do respeito que evidenciam perante um determinado momento de uma decisão de um árbitro ou de outro qualquer comportamento, que são dignos de ser exemplos. Esses é que deviam ser passados cá para fora. Eu ia-te pedir que me partilhasses alguns bons exemplos, se entenderes colocar o nome, estás à vontade. Bernardo Silva, um fantástico jogador, uma fantástica pessoa, com uma formação fantástica, com uma educação fenomenal, com um trato exemplar. E depois há outros que eu quero valorizar o que é positivo, e há outros, porém, que não são dessa forma. Jogam-se vedetas e esquecem-se que amanhã, o dia da manhã, eu depois de deixar de ser árbitro sou uma pessoa normal, e eles depois de deixar de ser jogadores vão ser uma pessoa normais, como qualquer um. Aquilo são momentos de fama, e a fama é efeméride, é rápida, é fugaz. E, portanto, as pessoas têm mais que notar, e o que fica na memória são estes comportamentos normais de educação, de princípios, de valores. Já tiveste algum interveniente, e aqui já não estou a falar só dos jogadores de futebol, que lidam contigo de perto no campo, que depois do momento, depois do banho, depois da cabeça já estar esfriada, como se costuma dizer, te tenha abeirado, tenha pedido desculpa ou tenha até pedido satisfação, Vários. mas como de uma forma que tu próprio digas, epá, valeu a pena este momento? Vários, e em sentido contrário também. E eu também já pedi desculpa não pedi desculpa pela decisão errada. Pedi desculpa pelo algum comportamento, por alguma verbalização menos correta. A decisão, eu não peço desculpa porque está tomada. Eu tomei na consciência daquilo que era o momento. Não tomei propositadamente para a óbvia. Portanto, em relação às decisões, nunca pedi desculpa, nem vou pedir, porque fiz aquilo que achei que era o melhor no momento. Apesar que algumas eram erradas. Mas no que diz respeito ao comportamento, e assim é que é importante, alguns intervenientes e eu próprio também já o fiz em sentido contrário, de pedir desculpa pelo facto de não ter estado ao nível que gostaria e que a função o exigia. Como é que se prepara um árbitro profissional? Como é que prepara, falaste há bocadinho do scouting, dos fisioterapeutas, de um conjunto, uma equipa, que no fundo tu és o rosto de uma equipa de arbitragem. Como é que uma equipa de arbitragem prepara um jogo de futebol? Queres partilhar alguns pequenos pormenores, mas que se calhar são do desconhecimento do público? Nós árbitros acabamos por ser o líder de uma equipa. A semelhança de um treinador, nós ali assumimos
a liderança de uma equipa. É uma equipa pequena, que está exposta, pequena, que são 4, 5, 6 pessoas no máximo, desde VAR, a quartos árbitros, árbitros assistentes, são 6 pessoas no máximo, mas somos líderes daquela equipa. E à semelhança do líder de qualquer uma das organizações que determina qual é o caminho e como é que vamos fazer esse caminho, vamos acrescentando aqui algumas peças pelo meio. Peças essas que vão desde um bom scouting, que poderá ser feito por nós próprios ou por alguém externo, pode ser desde logo um bom fisioterapeuta, porque as lesões aparecem, à semelhança de qualquer um dos treinos constantes. Eu treinava todos os dias, portanto tinha lesões como todos os outros têm, como qualquer um de nós tem. Claro. Um bom fisioterapeuta é extremamente importante. Um bom psicólogo para nos preparar para a melhor forma de comunicar, a melhor forma de decidir, o melhor controle emocional que se pretender para cada uma das funções, o melhor planeamento possível da organização. E, portanto, isto são tudo um bom profissionalismo no que diz respeito à sua forma de preparar os jogos, desde logo com a equipa, como é que vamos definir a estratégia, porque há jogos que são diferentes de outros. Há jogos que têm mais pressão, há outros jogos que têm menos pressão. Como é que vamos nos preparar para essa pressão? Há jogos que têm equipas e jogadores mais problemáticos do que outros. Como é que os vamos abordar para que eles consigam fazer um bom jogo e não se focarem, mas é naquilo que não é importante, que é o árbitro? Portanto, há estratégias a levar a cabo e essas estratégias conseguem promover ou potenciar um melhor e maior sucesso, conforme aquilo que for a forma de o preparar. Gostava de te lançar um desafio, se é que aceitas esta minha provocação, que era, caros telespectadores, vamos agora ao bar. A quem é que tu mostravas o cartão vermelho? Pessoa ou situação? Olha, há cultura desportiva. Poderia aceitar esse desafio desta forma. Acho que todos nós, intervenientes do futebol e do desporto em geral, deveremos valorizar mais um negócio que é incrível. E graças à cultura desportiva de focar o erro e não focar o golo, focar as decisões de arbitragem em vez de focar a finta do jogador, dar canal a tudo aquilo que é confusão e não àquilo que é um bom ambiente, as famílias com mão dada, com os filhos a ir aos jogos, às bancadas, etc. Potenciar, portanto, esta cultura que anda aqui à volta, quer desportiva, quer não só desportiva, mas que anda em redor deste mundo, diria que cartão vermelho é esse tipo de abordagens, em detrimento de outras que seriam muito mais benéficas para todos nós. E quem é que levaria, ou qual a situação que levaria o cartão amarelo? Há falta de segurança que alguma vez se verifica nos estádios. Mais uma vez, está de mão dada com a cultura, não é? Porque, ao fim e ao cabo, quando se nota e quando se verifica violência, quer nas bancadas, quer pelos próprios intervenientes, e não respeitando assim um dos princípios básicos que é do desporto, que é o bem-estar, que é a verdade e a evolução do ser humano. Quando há violência, não justifica nada a violência, ainda para mais no desporto, não é? Quando se verifica intervenientes usar a violência uns com os outros, ou nos adeptos uns contra os outros, quando deveria ser um momento de partilha, um momento de alegria, não faz sentido nenhum. E a quem é que atribuías o cartão branco? A todas estas formas, estes bons jogadores que fazem maravilhas com os pés, que criam emoção nos espectadores, que proporcionam bons momentos de golo, de alegria, de emoção positiva, ou através dos golos, ou através da forma de princípios de educação, de respeito, de interação entre si e com os demais, que proporcionam bons exemplos para a sociedade e para os jovens do dia, e para os jovens, que serão amanhã os homens deste país, como bons princípios a seguir e que deverão ser exemplos para se repetir. E a quem de todo em todo não passavas cartão? Eu sinto-me bem, estou bem com a vida, eu passo cartão a toda a gente, mesmo àqueles que se portaram mal. Eu acho que é uma pessoa acaba por ver histórias como o caso dessa Mandela, que ao fim deste, passou anos e anos de cativeiro e de desafio constante, de superação humana constante,
teve a capacidade de saber perdoar e de capacidade de conseguir evoluir. Eu diria há uns anos atrás que não o conseguiria fazer no lugar dele, mas como é uma inspiração, lá está, um bom exemplo, uma pessoa tenta reproduzir assim, se ele é capaz, eu também vou ser capaz. E portanto eu estou bem, mesmo aqueles que não me trataram bem, ou que se houve alguém que me tratou bem, que eu nem me lembro, nem quero saber, porque eu apago essas coisas, dar essa oportunidade às pessoas, reconhecendo-lhes que elas não estiveram bem e se calhar vão estar melhor amanhã. Tu acabaste a carreira de árbitro, és um desportista por natureza, és um atleta, até de porte atlético, como se costuma dizer, por natureza. Vais continuar ligado ao desporto ou fechastes o ciclo e agora só interessam as tuas empresas e és 100% empresário naquilo que são os teus negócios? Eu sempre gostei muito da área empresarial, abandonei aos 30 anos as empresas para ir para o desporto. Foram 15 anos fantásticos de desporto, ao mais alto nível, entre as estrelas, entre as melhores competições que existem no mundo, com aprendizagem enormes. Porventura, eu agora, quando tomei a decisão, foi de regressar a tudo que é as minhas empresas, que estão criadas, estão a fluir conforme eu gosto, mas como é lógico, e foi muito bem dito, eu também sou da área do desporto. E este bichinho do desporto é um bichinho que nos consome e é difícil de o fechar. Quiçá poderei juntar no futuro aquilo que é a área empresarial com o desporto, em alguma das atividades, que era aquilo que me agradaria, porventura, de fazer. A quem, em jeito de conclusão da nossa conversa, a quem pensa trilhar um caminho que pode estar nas empresas, que pode estar na arbitragem, que bom exemplo, olhando para o Artur, que bom exemplo pode levar e que palavras da tua parte, como mentor, como coach, poderias dar ao jovem que hoje pode pensar em simultâneo nos negócios e na arbitragem e não colocar uma coisa em detrimento de outra? Eu acho que vou usar o meu exemplo para tentar dar bons exemplos aos demais. Eu nunca pensei em 2010, quando fui internacional, tinha ambição, e este é o primeiro ponto, a ambição é importante, tinha a ambição de conseguir lá chegar, mas não acreditava que conseguia chegar, mas achava que ia ser muito difícil. Desde logo, o primeiro é acreditar, ter a ambição, desde logo a seguir é ter resiliência para conseguir lá chegar. Porque eu tinha a ambição de conseguir chegar aos Jogos Olímpicos, mas desde logo também sabia da enorme dificuldade que isso iria me levar a lá chegar. Então tive sempre presente a resiliência de, em alguns momentos de derrota, que todos nós temos momentos menos bons, conseguir remontar e ser resiliente ao ponto de dizer assim, não, eu vou conseguir. E trabalhava uma vez mais, ou trabalhava ainda mais do que aquilo que já trabalhava antes, para conseguir lá chegar. Portanto, enquanto coach é definirem bem os objetivos, traçarem bem as suas metas, serem resilientes nessa abordagem, serem determinados, sacrificarem muitas das vezes alguns momentos pessoais, foram inúmeros, e familiares, para conseguir, através desse sacrifício, através de muito trabalho, conseguir chegar aos objetivos que definirem, estarem disponíveis para essa resiliência, para esse sacrifício. Estou seguro que, com competência a ser desenvolvido de uma forma profissional, chegarão facilmente aos seus objetivos. Se falharem em algum destes momentos por tudo aquilo que eu disse, têm que compensar de alguma forma, rodeando-se de pessoas que sejam competentes, sejam profissionais, sejam capazes, que lhes permitam desenvolverem-se a si próprios para conseguir atingir os objetivos. Qual foi o episódio mais caricato, engraçado, que tu tiveste enquanto árbitro de futebol? Na Grécia, meu assistente fomos apertados a certa altura num jogo. A Grécia tem um ambiente de cultura muito, muito fraco, fruto da sociedade que assim o emana entre eles. A certa altura, um dos adeptos, o jogo foi à porta fechada e a Grécia, todos nós sabemos, tem uma cultura desportiva fraca e com violência, com abordagem aos árbitros, inclusive às suas famílias, com episódios de violência grave, de incendiar carros e por aí fora. E a certa altura o jogo foi à porta fechada, nós fomos fazer o jogo e nós íamos preparados para um ambiente não muito agradável.
O que é certo é que acabou a primeira parte, assinalámos um penalti contra a equipa da casa e não havia, até então, nenhuma manifestação de... Isto está tudo controlado, até estranho, parecia uma missa. Quando chegámos junto do túnel, também nada se fazia prever o que iria acontecer a seguir, que mais à frente, após entrar numa outra área, aparecem 30 pessoas vestidas de preto, a fazer pressão sobre nós. A polícia de um momento para o outro desapareceu e eu tento me preocupar em olhar para a minha equipa. Um estava ao meu lado e o outro desapareceu, não sabia o que era feito dele. Quando eu começo a chamar por ele, entre empurrões e tudo mais, e palavras para aqui, berros para lá, a certa altura eu procuro um deles e diz: Rui, onde é que andas? Onde é que andas? E ele diz assim: estou aqui. E eu ando embora, o que estás a fazer? Eu não consigo andar, o homem está-me a apertar os tomates. E um adepto... um daqueles adeptos, que era o presidente do clube em questão, estava-lhe literalmente a apertar os órgãos e que não lhe permitia a ele andar e nem sair do local onde estava. Esse foi daqueles episódios mais caricatos que eu vi na minha vida, porque não fazia sentido. É surreal. Um presidente de um clube dar-se a este episódio e dar-se a este tipo de conduta é tudo aquilo que é menos normal e menos correto e menos de louvar. Artur, obrigado pela tua disponibilidade. Foi um gosto. Muito obrigado. Caro telespectador dos Terras de Gaia, do jornal Terras de Gaia, do nosso programa Politicamente Correto, hoje ficamos a conhecer mais uma pessoa, uma referência do nosso concelho de Vila Nova de Gaia. Assim, desejo tudo de bom, que possa continuar a desfrutar destas Terras de Gaia, deste excelente concelho, e seguramente vamos nos ver no próximo episódio. Até lá, fique bem, bem-aja.